Aleluia! Grande é o Senhor! Grande é o Senhor! O Senhor é bom! Graça, misericórdia e paz, igreja que está segurando a tocha do avivamento e não vai saltar. Pode sentar. Quantos amam a palavra de Deus e trouxeram a sua Bíblia, balance assim, ou no tablet, ou no celular, ou física? Aqui está a espada do soldado, aqui está o pão que alimenta o faminto, aqui está a fonte que sacia o sedento, aqui está a lâmpada para os pés e luz para o caminho, aqui está o instrumento de avivamento, a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2 e versículo 8. Só os que encontraram digam amém. Vamos olhar. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e prostraram-se diante dele em terra. Meus queridos, vamos conversar hoje aqui sobre o tema. Vocês podem colocar o meu slide, por favor? Está só aguardando, né, um pouquinho. Nós vamos falar hoje sobre 4 dimensões de um legado. Nós estamos no congresso, o legado da tocha do avivamento. E o Espírito Santo deixou um legado para a igreja. A nossa apóstola tem deixado um legado vasto para essa igreja. E hoje nós vamos continuar falando sobre legado, né? Sexta-feira abrimos aqui o legado da tocha do avivamento. Hoje 4 dimensões de um legado. Você pode repetir esse tema para 4 pessoas, para nunca mais esquecer. Para 4 pessoas, diga para 4 pessoas. Nesses textos que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar essas 4 dimensões. Eliseu foi o discípulo mais chegado de Elias. Elias tinha uma escola de profeta, um IBPFé da época, fundada por Samuel. Elias se destacou na escola de profetas
E ele montou uma base, um polo em Gilgal. E Eliseu começou a acompanhar Elias. Elias e Eliseu profetizaram em um tempo de apostasia sem precedentes na história de Israel. Passeando nas ruas de Jerusalém, ou em qualquer rua, Samaria, ou qualquer rua de Israel, você podia sentir o cheiro fétido da fumaça, das carnes de porcos sacrificadas a Azaré, a Baal e a Zera, aos deuses pagãos. E é sempre em tempo de apostasia, de frieza, de crise, de abandono da palavra de Deus que Deus vai levantar os seus profetas. Levantou Elias, Elias abalou o reino do norte, Elias confrontou Jezabel, Elias fez fogo descer do céu, Elias fez milagres extraordinários. Mas Elias foi contra-atacado, porque existe um inimigo. Jezabel contra-atacou Elias, agora Elias está fugindo, entra dentro de uma caverna, quer abandonar o ofício profético. Deus entra na caverna para tirar o profeta de lá, porque o lugar de profeta não é na caverna, é no monte de Deus, ouvindo os trovões e as vozes e os relâmpagos. E diz: Elias, não acabou não. Mandou um anjo, ele comeu uma comida lá espiritual, andou 40 dias, Deus tirou ele do monte e disse: não acabou não, você vai ungir Jeú como rei, e vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Isso acontece no capítulo 19 de 1 Reis. E no chamado de Eliseu para ser o sucessor de Elias, nós vamos aprender 3 coisas significativas, aqui na introdução. Primeiro, renúncia. Quando Elias passa por Eliseu, Elias tinha uma capa muito ungida. E ele passa correndo, joga a capa em Eliseu. Eliseu sente a eletricidade da unção, corre atrás de Elias e diz: meu senhor, eu nunca senti uma unção dessa. Pois é, me acompanhe que você agora vai ser profeta. Mas eu sou fazendeiro, acaba com a fazenda. E ele foi lá, queimou as 12 juntas de boi, fez uma churrascada, deu a todo mundo. Renúncia, irmãos. Quem tem chamado tem que aprender a renunciar. Tem gente que Deus chama, mas não quer queimar os bois, quer ficar com as carroças. Está aqui o nosso apóstolo, quando Deus chamou ele, usando a apóstola Valnice, disse: abandone tudo e me siga, e você vai viver pela fé, e eu vou sustentar você. Ele fechou a empresa de pré-moldado que tinha, era uma empresa que tinha, depois de ter ganhado mais de 100 pessoas na Mesbla, e aí Deus tem sustentado até hoje. Renúncia. Primeira coisa, renúncia. A segunda coisa, discipulado. A Bíblia diz que Eliseu deixou tudo e seguia Elias. Para haver discipulado tem que ter discipulador. Eu sou alguém que faço questão em ser discipulado. Quando a nossa igreja, pela graça de Deus, começou a crescer, alguém disse: rapaz, você já tem que andar sozinho. Você já... Não, eu disse: eu quero a autoridade da minha cabeça. Eu tenho aliança com o apóstolo Valnice. Depois que o apóstolo Reinaldo chegou, e pronto, eu agarrei no paletó dele, porque na saia da apóstolo Valnice, mas no paletó do apóstolo Reinaldo. E eu digo como ele: nem que ele não queira me discipular, eu quero ser discipulado. E a terceira coisa foi serviço. A Bíblia diz: Eliseu seguia Elias e o servia. E o texto vai dizer: servia água sob as mãos de Elias. Tem gente que, hoje é uma honra estar aqui nessa tribuna. Isso não é uma tribuna para qualquer um, porque aqui é um lugar sério, de muita responsabilidade. Mas, por muito tempo, eu servi, até está servindo, porque isso aqui não é nada mais nada menos do que um serviço também. Então, eu sou aqui uma espécie de garçom, que estou botando comida no prato de vocês. Mas antes de eu estar aqui nessa tribuna, eu fui faxineiro da igreja, eu fui quem fui diácono da igreja, fiz tudo na igreja. Porque quando a igreja começou, só tinha eu mesmo, então eu tenho que fazer tudo. Serviço. Mas vamos começar a trabalhar aqui o primeiro tópico, para a gente adiantar. E nós vamos ver que nessa caminhada de discípulo, discipulado, discipulador, Eliseu, Elias, algumas coisas vão acontecer, e a primeira dimensão do legado, aqui eu vou para o primeiro tópico, é que é o legado de um coração que busca uma unção dobrada. Pode jogar aí o primeiro tópico. O legado de um coração que busca
uma unção dobrada. Onde é que está isso aqui? Está dos versículos 2 a 9. Elias está prestes a ser arrebatado. Daqui a pouquinho ele vai ser arrebatado. E Eliseu sabia disso. E ele está seguindo Elias. E Elias disse: Eliseu, você tem sido fiel a mim. Eu tenho confiado muito em você. Você nunca me decepcionou. Eu quero que você faça um pedido. Faça um pedido. E ele fez um pedido muito simples. Só quero uma coisa: que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí ele disse: olha, você pediu uma coisa dura, mas se você me vir quando eu for arrebatado, então você vai receber mais. O desejo de Eliseu era mais de Deus. Unção dobrada, a palavra unção dobrada, aí, porção dobrada, Pishanaim no hebraico, quer dizer a herança do primogênito. A herança do primogênito era uma herança dobrada. E essa herança dobrada, essa porção dobrada, fazia do primogênito o herdeiro da casa paternal. O que Eliseu está dizendo é o seguinte: eu quero ser o seu sucessor, porque eu quero continuar a obra que você começou, Elias. Porque ele sabia, em primeiro lugar, ponto de número 1, que a unção é o maior legado. Diga comigo: a unção é o maior legado. A palavra porção dobrada do teu espírito sobre mim, porção dobrada, Pisnaim, quer dizer a herança do primogênito, mas do teu espírito. Não é que o espírito de Elias ia sair e entrar em Eliseu, não tem nada de reencarnação aqui. Espírito aqui é ruar, no hebraico. Agora, nesse contexto, espírito quer dizer é a essência espiritual que capacita e dá vida e leva você a ter um relacionamento profundo com Deus. Em outras palavras, Elias, essa intimidade, esse poder espiritual e essa unção que você tem, eu quero para mim também. Só que eu quero 2 vezes mais, porque eu sei que a tarefa é maior, o desafio é maior e eu vou precisar 2 vezes mais. Então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que a unção é o maior legado. O maior legado que alguém pode deixar para outro é a unção. A liberação da unção. Um dia o salmista está sentado na mesa, cercado de inimigos. E ele está pensando: como é que eu vou vencer esses inimigos? Aí Deus diz: não se preocupe não, eu preparo uma mesa, você se senta na presença dos seus inimigos, e eu encho o teu cálice, faço ele transbordar, mas eu vou fazer uma coisa: unjo a tua cabeça com óleo. E quando a unção cair na tua cabeça, os inimigos vão ter que recuar. É por isso que o capítulo 16 de 1 Samuel vem antes do capítulo 17. Porque no capítulo 17, um gigante tomba. Mas no capítulo 16, o chofar, o óleo do chofar, cai sobre a cabeça de Davi. Pastores, líderes de células, discipuladores, todos os dias, gigantes se levantam contra nós, problemas, frustrações, muitas vezes traições, desânimo, tudo isso vem para nos afrontar. Mas eu quero dizer uma coisa essa noite aqui: todos esses gigantes tombarão por terra, porque nós estamos aqui recebendo a unção sobre a nossa cabeça, e esse é o maior legado. Aplauda a Jesus. Irmãos, antes de um rei, de um profeta ou de um sacerdote assumir o ofício, tem que se derramar óleo sobre a cabeça dele. É por isso que isso tem que ter provisionamento e ordenação. Porque a unção libera autoridade no mundo espiritual. Agora, segundo lugar, sem unção não há missão. Eliseu tinha um desafio, irmãos. Aquilo ali não era ambição, era o sentimento de cumprir uma missão gigante. E ele sabia que ele não ia cumprir de qualquer maneira. Tinha que ter unção. Por isso ele disse: eu tenho uma missão. Sucedeu o Senhor. E eu sei que os desafios são maiores. Então eu quero 2 vezes mais essa unção
sobre a minha vida. Sem unção não há missão. Até para Jesus, a unção foi essencial para ele cumprir a missão. Dos 12 aos 30 anos, Jesus não começou a missão. Mas quando você chega no capítulo 3 de Mateus, o céu se abre, o Pai fala e o Espírito Santo desce. Aí ele passa 40 dias no capítulo 4 de Mateus, no deserto, vence Satanás nas 3 esferas, corpo, alma e espírito, entra em Nazaré, abre o capítulo 66 de Isaías, aí ele diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os oprimidos, para tirar das prisões os presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ninguém mais segurou Jesus, Ele saiu com unção, aí os cegos viram, os leprosos foram purificados, os paralíticos andaram e os mortos ressuscitaram, porque a unção estava sobre Ele. Meu irmão, você quer cumprir a missão e não quer buscar unção? Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual saiu fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se a unção foi necessária na vida de Jesus, o que será de nós sem unção? Irmãos, pregar é uma coisa, pregar debaixo da unção do Espírito Santo é outra coisa. Trocar o instrumento é uma coisa, trocar debaixo da unção do Espírito Santo é uma coisa, é outra coisa. Dirigir uma célula é uma coisa, dirigir uma célula debaixo da unção do Espírito Santo é outra coisa. Pastorear é uma coisa, pastorear debaixo da unção é outra coisa. Nós precisamos nesta tarde da unção. Dai-nos mais unção, Espírito Santo. Desafios são grandes, a unção tem que aumentar, ela tem que crescer a cada dia. Missão é cumprida pela unção. Fui pregar outro dia, numa cruzada no meio da rua, na cidade de Natal. Estava pregando, depois chamei as pessoas enfermas para receber a oração de cura. Primeira fila veio uma mulher. Digo, qual é o problema da senhora? Bico de papagaio, hernia de disco, tem uma montanha de coisa. Vou orar pela senhora. Pus as mãos sobre ela, orei. Está sentindo alguma coisa, hein? As mesmas dores. A Bíblia diz que Jesus tocou o cego e ele ficou, via os homens como que árvore que anda. Aí Jesus tocou de novo. Aí eu disse, Senhor, e eu tenho orado, tinha jejuado 4 dias para essa cruzada. Eu disse, Senhor, aumenta a unção. Aí eu senti quando a unção veio, começou a queimar na minha mão, eu toquei na mulher. Quando eu toquei, ela caiu endemoniada, possessa, irmão. Quando ela caiu assim, e a coluna virou para trás como guarda-chuva quando quebra assim. Aí um discípulo que eu tinha levado, Fábio, deve estar me assistindo agora, Deus te abençoe, estava lá e disse, valei-me, meu Jesus, o pastor quebrou a coluna da mulher. Eu nunca vi uma coisa daquela, irmão. A coluna da mulher virou como guarda-chuva quebrado, assim. Mas foi fazer, virando, a coluna virou e voltou ao normal. Eu digo, levante aí, cadê as dores? Ela disse, não sinto mais nada. Foi embora bico de papagaio, foi embora hernia de disco, foi embora tudo, porque tem que ter unção para cumprir a missão. A gente estava no culto outro dia. Aí alguém disse, chegou um bilhete, ore por fulano de tal, ele acabou de levar uma queda. Eu não sabia de nada. O camarada levou uma queda e quando chegou no pronto-socorro, traumatismo craniano, sangue. Corre para o hospital, senão ele morre imediatamente. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, liberamos, eu senti aquele poder, aquela unção. Irmão, ele estava com uma fratura no crânio, no meio do caminho,
Deus operou. Quando ele chegou, a fratura estava fechada, não tinha fratura, coisa nenhuma no crânio mais. Ele voltou, não precisou ficar nem no hospital, nem uma noite, tomou algum sorozinho ali, porque tinha perdido muito sangue, e voltou completamente curado, porque a unção faz a diferença. Quem quer receber mais dessa unção essa noite, eu quero declarar, a unção está caindo sobre você, e você vai ver o extraordinário de Deus. Sem unção, diga não há missão. Agora, para quem é unção? Em terceiro lugar, a unção é para quem tem foco, atenção e determinação. Olha o que diz o texto. Sucedeu, versículo 10. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando fores tomado de ti, assim se te fará. Se porém não vires, não se te fará. Você quer unção? Quero, senhor Elias. Tá certo, não depende de mim, depende de Deus. Eu não posso, quem deu a unção a mim foi Deus, eu não tenho unção, a unção é de Deus. Ele pode dar a você, agora você tem que fazer uma coisa: me ver subindo. Isso aqui é percepção espiritual, porque a palavra ver aqui no hebraico, ra'ar, não é que é só ver com os olhos físicos, é ver com os olhos espirituais, é ter percepção espiritual. Meu apóstolo, me ajude aqui, por favor. Suba aqui para me ajudar a pregar. Aqui está Elias, profeta, grande profeta Elias. E os dois vão conversando. E Eliseu diz: meu senhor, estou meio triste, o senhor vai ser arrebatado, mas o senhor já me entregou muita coisa. Mas eu queria pedir uma coisa para o senhor. Essa unção aí, na minha vida agora 2 vezes mais. Aí sabe o que foi que Elias disse? Coisa dura pediste, Eliseu. Mas se me vires, terás. Se me vires subir, terás, receberás a porção dobrada do Espírito que está sobre mim. Meu irmão, a partir daquele dia, Elias vai andando. Olha Eliseu para o lado de Elias. Elias vai tomar café da manhã. Olha Eliseu. Elias vai orar, vai tomar café. E Eliseu está lá olhando. Para onde Elias? Eliseu está lá. Olha, será que agora que ele vai ser arrebatado, meu Deus? Elias vai fazer discipulado. E Eliseu está lá com os olhos arregalados. Elias vai no banheiro. Eliseu não entra dentro do banheiro, mas fica, ele sai já. E quando ele sai, para onde? Olha, percepção espiritual, irmãos. Seja é que nós temos um Eliseu aqui, um Eliséia Valnice Milhomes. Muita gente tem desviado os olhos de Valnice Milhomes para olhar para tantas outras coisas, mas a unção que Deus nos deu, que nós devemos honrar, é que está sobre a nossa apóstola, e nós temos que ter percepção espiritual, ouvir e ver o que ela está falando, fazendo e ensinando. Percepção, foco. Agora, determinação. O texto diz, fica aqui meu apóstolo. O texto diz outra coisa. Olha o que diz. Sucedeu, quando eles foram arrebatados, que indo eles, andando e falando. Eliseu já vivia perto. Elias já vivia perto de Elias. Mas agora, meu irmão, não se apartava. Para onde ele ia? Andando junto. Você tem andado junto do teu pastor? Do teu discipulador? Desde os 16 anos, que minha honra é andar perto dos meus líderes espirituais, carregando a mala. Hoje mesmo, eu disse: apóstolo, eu vou pregar, eu posso sentar ali do seu lado? Ele disse: você é que manda, meu filho. Andar junto, determinação de andar junto, irmãos. Porque tem gente que anda junto 1 légua, 1 quilômetro. Você sabe que Eliseu andou com Elias de Gilgal a Jericó.
É uma jornada grande. Gilgal fica no extremo, Jericó no outro. Elias estava em Gilgal. Gilgal é o lugar da aliança. Eles estavam aliançados. Eu vou andar com o Senhor, meu Senhor. Eu vou permanecer com o Senhor. Depois, ele foi para Betel, a casa de Deus. Aí ele vai, vou para cá, eu vou andar com o Senhor, estou na casa de Deus. Depois ele foi para Jericó, o lugar da guerra. No lugar da guerra eu vou estar com o Senhor. Depois disso, então agora eu vou para o Jordão. Aí o Jordão é o lugar do sobrenatural, onde o céu se abre, o Espírito Santo desce e a voz de Deus é ouvida, dizendo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas só quem vê o céu aberto no Jordão é quem começou em Gilgal, permaneceu em Betel e na hora da guerra em Jericó não abriu mão. Tem gente só que até quando está em Betel, quando está em Gilgal, no começo, quando as batalhas vêm, desiste. Determinação, ande. Isso aqui é, e o texto diz assim, que eles andavam e conversavam, porque em quarto lugar, a unção é para quem acompanha ungido. Eles andavam e conversavam. A palavra andar, halakha, denota movimento físico e espiritual. Fala de discipulado. E conversavam. Conversar aqui é dabar, comunicação ativa, relacional, conexão de experiências, ensinamentos espirituais. Dabar é a minha palavra para a palavra de Deus. Você acha que eles estavam conversando? A conversa deles era: senhor Elias, aquela última série da Netflix, como era ela mesmo? Não tem nada contra a série da Netflix, estou só ilustrando aqui. E o último jogo de futebol? Não. Sabe qual era a conversa deles? Meu senhor Elias, o senhor é como Moisés. Aí Elias dizia: eu ainda tenho muita coisa para aprender, Eliseu. Eu ainda tenho muita coisa para aprender, Eliseu. Eu ainda tenho muita coisa para aprender, Eliseu. Você também. Você nem se fala. Eles iam se relacionando no discipulado e conversando sobre as coisas espirituais. Meu irmão, discipulado não é para conversar sobre o irmão fulano, o sapato da irmã Beltrana, o brinco da irmã Cicrana, a tonalidade da voz do pastor, se fala alto, se fala baixo. Discipulado é relacionamento espiritual, conversa com Deus, porque daqui a pouco Deus vai arrebatar Elias, e Elias e Eliseu têm que estar conversando sobre as coisas do céu. Obrigado, meu apóstolo. Eliseu acompanhou Elias no discipulado. A Bíblia diz que ele servia água a Elias. Moisés acompanhou Josué. Os 12 acompanharam Jesus. Por que a gente insiste em falar do princípio dos 12, irmãos? Porque o princípio dos 12 não foi invenção da cabeça de César Castellano, pastor César. Não foi o pastor César que inventou a visão G12. Até porque ele disse que recebeu uma revelação de Deus. Mas a revelação que ele recebeu de Deus está na Bíblia. Discipulado de 12 é exatamente isso aqui, ó. Comunicação, comunhão, interação, repartição de unção. Ora, Deus governou Israel por 12 tribos. Salomão governou o seu reino por 12 governantes. O dia e a noite são governados por 12 períodos de 12 horas. Jesus teve 12 discípulos, e João Batista, vendo o modelo de Jesus, formou 12, que quando Paulo chegou lá em Éfeso, disse que tinha 12 discípulos de João Batista. Então G12 não é invenção de Rinaldo, não é invenção de Valício Milhome, não é invenção de César Castellano. G12 é ideia da Bíblia, porque foi assim que Jesus discipulou, sentando com os 12, comendo com os 12, repartindo unção sobre os 12 e liberando os 12. E depois dos 12, 144.728, e o mundo e o Brasil invadido. Não estou aqui idolatrando modelo, dizendo que é o modelo sagrado, o único que dá certo. Eu estou dizendo que é o que nós recebemos. Foi nós, a apóstolo Pregonte aqui, foi a Insegec que trouxe a visão G12 no Brasil. Então eu não vou abrir mão da visão, nem eu, nem Rinaldo.
Nem Marcos. O senhor está idolatrando a visão? Não, não estou idolatrando visão nenhuma. Todos os modelos sejam bíblicos, mas eu prefiro assim porque, no meu caso, está funcionando. Olha, o apóstolo Hinaldo esteve na nossa igreja e ele tinha recebido o comissionamento do pastor César. E liberou unção sobre ele, como um dos 12. Que ele agora é um dos 12 da primeira equipe. E o apóstolo Hinaldo impôs as mãos sobre mim e disse: eu estou te ungindo agora, liberando sobre ti uma unção, não de Hinaldo, mas do capitão da infantaria no mundo. Meu irmão, eu já caí muito de unção, já chorei muito de unção, mas naquele dia foi um negócio de arrebentar. A nossa igreja estava crescendo, ainda está no processo de crescimento. Depois daquele dia, em pouco tempo, 86 decisões, todo domingo era a gente se convertendo na célula, em todo canto. Que é isso? É uma unção, meu irmão, porque a visão Gedor não é estratégia simplesmente, não é só uma estratégia de montar aí, de universidade da vida, tal. Tudo, se não tiver unção, não funciona nada. É uma unção. Por que funciona em Bogotá? Por que funciona ali com o pastor da Bahia, o Ebenezer? Por que funciona com o Laudejaí? O segredo é a unção do Espírito Santo, e nós estamos aqui para receber da unção de Deus. Aplauda e glorifique a Jesus. Eu não estava pensando nem falar nisso aqui, veio assim. A mensagem era outra. Irmãos, muitos querem falar com Elias, mas poucos querem andar com ele. E eles continuam, e a Bíblia diz que quando chega, deixa eu ver meu horário aqui, meu Deus, está indo embora. Que quando chega no limiar do Jordão, Elias pega a capa, bate no Jordão, o Jordão se abre, e eles atravessam o Jordão, porque ali é uma transição. É depois do Jordão aberto que Elias vai ser arrebatado. Então, é uma transição. O cajado vai passar para a mão de Eliseu. E Jordão é exatamente período de transição em que o céu se abre e a unção desce. Jesus foi carpinteiro dos 12 até os 33. 33 o Jordão se abre, a transição acontece. João Batista libera o ministério de Jesus. Jesus é tão humilde, diz: João Batista me batiza. E quando João Batista batiza, o céu se abre, e ali é uma transição. E Elias vai fazer uma coisa. Quando ele vê o Jordão se abrir, ele vai rasgar as vestes, ele vai dar um grito interessante: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E aí eu vou para o segundo tópico, para mim começar a correr agora, que eu estou vendo que meu tempo já está indo embora. O segundo tópico é o legado, que é a segunda dimensão. Primeiro falamos de unção, o legado de uma obra que não pode parar. O céu se abre, Elias é arrebatado, e Eliseu dá aquele grito, e aí nós vamos aprender que o legado de uma obra que não pode parar fala de poder e continuidade. E no ponto número 1 nós vamos aprender que a obra de Deus não pode parar quando Deus levar o obreiro. Diga comigo: a obra de Deus não pode parar quando Deus levar o obreiro. A palavra arrebatada aqui é lacar, que é elevado. Irmão, ninguém está aqui para sempre. Um dia eu vou passar, um dia o apóstolo Hinaldo vai passar, um dia o apóstolo Valnice vai passar. Quantos leões de Deus gigantes já passaram? David Oguichu já passou, Kennedy Reagan passou, Reinhard Bonke passou, Billy Graham passou. Todos temos um tempo
Mas eu quero dizer para você, esses homens passaram, mas a obra de Deus continua. Porque a obra de Deus não pode parar quando Deus tomar o obreiro. Porque a obra de Deus não depende do obreiro, depende dele. E ele sempre levantará novos Elias, novos Eliseus, novos Moisés, novos Jimmy Swaggart, novos Billy Grahams, novos profetas de Deus. Amém? Segundo lugar, Elias arrebatado cumpre o propósito eterno. Todos nós temos um propósito a cumprir. Por que a nossa apóstola Valnice está concentrada no IBPF agora? E ela disse aqui que não aceita convite, porque ela tem um propósito: preparar uma nova geração, imprimir a visão que ela recebeu de Deus. E é interessante, eu queria que você lesse comigo aqui, no versículo 12, que quando Eliseu vê Elias sendo arrebatado, e interessante é que a Bíblia diz que Elias sobe no céu num redemoinho. Tem muita gente pregando que Elias subiu do céu numa carruagem de fogo. Não está escrito isso aqui. Quer ver? Deixa eu ler para você. Sucedeu que indo eles andando e falando, um carro e cavalos com fogo os separou. Eles estavam tão coladinhos que teve que vir a carruagem para separar. Agora, como foi que ele subiu? E Elias subiu ao céu num redemoinho. Lá vai os dois. O carro separa os dois e o redemoinho e leva Elias. E Eliseu fica olhando. Por que isso aqui é interessante? Porque o grito de Eliseu, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, no hebraico é avi, Erev Israel Urashaiv, que quer dizer meu mestre, meu pai, tu fostes como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E o Midrash Rabá vai dizer assim, vai parafrasear esse texto assim, dizendo, carro de Israel e o seu cavaleiro foi tomado, quem subirá nas suas carruagens agora? Deixa eu explicar isso para você. Os carros não vieram para levar Elias. Os carros eram espirituais, porque quem estava sentado nas carruagens espirituais era Elias. Porque quem comandava os destinos de Israel era Elias. Elias tinha a rédea de Israel nas suas mãos. É por isso que você vai ver que quando Eliseu morre, o rei grita a mesma coisa. Não tinha carro nenhum de fogo lá. E o rei, quando Eliseu está morrendo, o rei grita, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Em outras palavras, meu pai, carro de Israel, o seu cavaleiro foi tomado. Quem subirá nas suas carruagens agora? O que o texto quer dizer é que Elias é arrebatado, mas Eliseu sobe nas carruagens espirituais e agora ele comanda a nação de Israel profeticamente. Porque quem comanda essa nação não são os poderes governamentais civis. Quem comanda essa nação são os profetas de Deus. A rédea dessa nação estão nas mãos dos profetas. Nós estamos espiritualmente nas carruagens de Deus. Aplauda Jesus. E aí, sabe o que Eliseu faz? Rasga a roupa. Uma expressão de desespero, mas isso tem um significado. Diga comigo, é preciso romper com as velhas estruturas para conter o novo mover. Eliseu, você quer a roupa de Elias? Rasgue essa roupa velha, não dá mais para você. Agora é uma nova roupagem. Agora é uma nova história. Posso ouvir um amém? Terceiro lugar, devemos estar prontos para subir nas carruagens de Deus. Quarto lugar, vem uma pergunta. Estamos treinando e discipulando pessoas para que o ministério continue? Estamos preparando os ministros labareda de fogo? Elias não subiu no redemoinho, mas uma carruagem de fogo veio. Não foi uma carruagem de água. Foi uma carruagem de fogo, porque a gente pregou aqui no primeiro dia.
que Deus é um Deus que é um fogo consumidor e Ele quer nos batizar com fogo. O que é que o fogo fala? A santificação de Deus. O que é que o fogo fala? A ativação de Deus. O que é que o fogo fala? A liberação da voz do céu. Deus desceu no Monte Sinai em chama de fogo, desceu no Pentecostes em chama de fogo. O que é que o fogo fala? O julgamento de Deus. O que é que o fogo fala? Deus nos batizando com paixão. E eu quero dizer para você que o fim de uma geração é o início de um governo. Elias vai, e Eliseu assume e começa uma nova história, um novo governo. Em quinto lugar, o manto da fé precisa ser levantado por uma nova geração. Versículo 14. Tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas de Jordão. Veja só. Os dois vão andando, o redemoinho vem, Elias sobe, Eliseu fica olhando, e quando ele vê, lá de cima vem descendo a capa, e a capa no chão significa muita coisa. A capa no chão significa dizer que a autoridade profética precisa ser levantada por uma nova geração. O que é que você está fazendo com a capa de Elias, Eliseu? Você vai deixar a capa no chão, a capa apostólica e profética dessa igreja? Não, nós vamos pegar a capa e nós vamos continuar a missão não pode parar. Aí ele caminha, olhar para a beira do Jordão, e aí, antes de ir para o ponto 6, ele vai olhar para a beira do Jordão, porque naquela capa tem unção, viu? Você sabia que na capa de profeta tem unção? Às vezes o pessoal ficava criticando Ben Henrique, porque ele jogava o paletó e o povo caía. É a unção da capa. Olha, deixa eu contar a experiência que eu tive minha. Minha cidade é muito pequena, tem 11 mil habitantes, então não tem lavanderia lá. Então eu mando lavar meus ternos em Natal. Eu não estava podendo em Natal, e tem um discípulo lá da igreja, eu disse, Isaías, tu pode levar meu terno para lavar em Natal? Disse, posso, claro, pastor. E ele pegou meu terno e ele, no outro dia ele ia para Natal. E de manhã ele acordou, já pronto para ir trabalhar, mas ele começou a me ouvir. Não que ele estava ouvindo uma pregação no vídeo. Ele começou a ouvir na mente dele uma pregação minha, dizendo, como é que você se levanta e não vai orar? Como é que você não acende a chama de manhã? Você tem que ser um homem de oração. E ele disse que eu me ouvia literalmente aquilo bombardeando. Ele disse, não, eu tenho que mudar, eu vou ter que orar, eu estou muito seco. Aí ele se ajoelhou e viu meu terno assim. Aí ele disse assim, rapaz, ali é o terno do pastor. Eu não idolatro o pastor, mas é o terno do pastor, eu sei que o pastor é ungido. Eu vou fazer de conta que o pastor está aqui, eu vou botar a mão no terno do pastor. Irmão, ele disse que quando botou a mão no meu terno, ele disse que o quarto estava fechado. Ele disse que entrou um redemoinho assim no quarto. E ele caiu de joelho, começou a chorar ali, foi renovado na presença de Deus. Depois de muito tempo ali na presença de Deus, ele se levantou e disse, agora vou ver por onde é que esse vento entrou aqui, porque aí quando ele abriu, eu vou arrumar aqui, está tudo desarrumado, estava tudo arrumado no mesmo lugar. Quando ele abriu as janelas, as portas estavam todas fechadas, porque muitas vezes ali na igreja eu estou chorando, agarrado com meu terno, e a unção do homem de Deus é impregnada até na roupa dele. É por isso que os lenços e aventais de Paulo curavam, é unção impregnada, irmão. Amém? Sexto ponto. Deus não está preso a um homem, a um tempo ou uma geração. Ele sempre levanta novos instrumentos. Sétimo ponto. O legado precisa continuar por meio da capa profética. Aí eu coloquei aqui uma frase que eu ouvi de manhã da apóstola Valnice. Não há sucesso sem sucessores. Eu disse, muitos veem os carros, mas poucos desejam subir. Muitos desejam o manto, mas poucos rasgam as vestes. O céu levou Elias, mas deixou a Assunção.
A terra perdeu um homem, mas ganhou um herdeiro. E a pergunta é essa: quem subirá nas carruagens de Deus agora? Pergunta para o seu irmão: está pronto para subir hoje nas carruagens? Balança ele assim: vamos subir nas carruagens de fogo essa noite, esse dia. Vamos começar a terminar, porque eu não tenho mais tempo mesmo. Terceiro tópico: o legado de um Deus que não muda. Primeiro nós temos o legado de uma unção dobrada, o legado de uma obra que não pode parar, e um legado de Deus que não muda. Quando ele fez isso, aí antes dele pegar a capa e ferir o Jordão, ele fez uma pergunta. A pergunta foi essa: onde está o Senhor Deus de Elias? Pergunta para mim: onde está o Senhor Deus de Elias? Mas antes de responder onde está o Senhor Deus de Elias, deixa eu dizer quem é o Deus de Elias. Eu vou só citar aqui, que eu não tenho tempo mais para pregar. Ponto 2 aí: quem é o Deus de Elias? O Deus de Elias é o Deus que fecha e abre os céus. Ponto 4, o Deus de Elias é o Deus que multiplica o azeite e a farinha da viúva. Ponto 5, o Deus de Elias é o Deus que ressuscita os mortos. Eu estava em casa me preparando para dormir, e chegou uma irmã dizendo: pastor, por favor, ore por Naldo Torres, ele vai fazer a última cirurgia. Eu vou ser rápido agora para contar o testemunho. Ele tinha sido alvejado por 2 tiros, não tinha sangrado, mas tinha ido direto para o hospital, e entrou em coma, teve hemorragia interna, estourou tudo, 21 dias na UTI em coma. Os médicos deram 1% de chance para ele sobreviver. Você sabe o que é 1% de chance de sobrevivência? Morte, 1%. E a esposa dele mandou pedir oração: vamos fazer a última cirurgia, tentativa, tinham feito 3. Vê o que é que acontece. Eu orei por ele naquela noite e declarei o milagre de Deus, e fui dormir. No outro dia de manhã, eu abro o WhatsApp, a esposa dele chorando, e eu pensando: meu Deus, será que morreu? Mas ela chorando e dizendo assim: pastor, Deus surpreendeu a medicina. O médico foi abrir Arnaldo, e quando ele abriu Arnaldo, que ele olhou, a cirurgia já estava feita. Deus fez a cirurgia. Ele não era crente, se converteu, está na igreja dando testemunho, porque o Deus de Elias ressuscita mortos. Se ele ressuscita mortos, ele ressuscita casamentos mortos, ele ressuscita ministérios mortos, ele ressuscita vidas mortas. Agora, o Deus de Elias é o Deus que faz fogo descer do céu. O Deus de Elias é o Deus que abre o Jordão. Em 8º lugar, aí vem a pergunta: onde está o Deus de Elias? Em primeiro lugar, irmãos, o Deus de Elias está no céu. Aponta para o céu. O Deus de Elias está no céu. O que é que ele está fazendo no céu? Controlando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que ele está fazendo no céu? Reinando eternamente. O que ele está fazendo no céu? Ouvindo a oração da igreja e respondendo. O que é que ele está fazendo no céu? Recebendo a adoração da igreja. O que é que ele está fazendo no céu? Trazendo o seu trono para a terra através da nossa adoração. Onde é que está o Deus de Elias? O Deus de Elias está na Bíblia. Tem gente que quer conhecer o Deus de Elias com a Bíblia fechada. Conhece não. O Deus de Elias está em Gênesis 3:15 como a semente da mulher. O Deus de Elias está em Gênesis 22:8 como o cordeiro que Deus proveu. O Deus de Elias está em Êxodo 12 como o cordeiro da Páscoa. O Deus de Elias está em Levítico como as ofertas propiciatórias. O Deus de Elias está em Números 23:17 como a estrela de Davi. O Deus de Elias está em Deuteronômio como profeta semelhante a Moisés. O Deus de Elias está em Josué como o capitão da nossa salvação. E o Deus de Elias está em Juízes como nosso libertador. O Deus de Elias está em Samuel como a arca da aliança. O Deus de Elias está no Reis como a tipologia. O Deus de Elias está nos profetas como a profecia, nos salmos como a poesia, está nas cartas paulinas como a doutrina. O Deus de Elias está em Apocalipse como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem adora o Deus de Elias? Então não tem como adorar o Deus de Elias sem amar a Bíblia. Eu quero encontrar o Deus de Elias com a Bíblia fechada? Encontro não. Onde é que está o Deus de Elias? O Deus de Elias está em Eliseu. Onde é que está o Deus de Elias? O Deus de Elias está aqui.
O Deus de Elias está aqui. O Deus de Elias está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Se ele está no meio é para ser visto. Se está no meio é para ser aplaudido. Se está no meio é para ser observado. Se está no meio é para ser reverenciado. Se está no meio é para ser adorado. Se está no meio é para ser centralizado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou orar agora. No próximo congresso eu prego o 4º tópico. Mas eu me lembro, irmãos, que quando eu tinha 21 anos de idade, eu era recém-convertido. Não era tão recém-convertido, recém-casado. Eu tinha um estradazinho de conversão que eu me converti aos 16 anos. Na verdade, encontrei Jesus nasci na igreja, mas tive uma experiência forte assim de conversão aos 16. E eu, já com 21 anos, eu era conferencista na minha igreja e saía pregando nas várias cidades, estados. Eu fazia parte de uma equipe, chamava a Equipe de Avivamento Plena Unção. A gente pregava até a ministração de apóstolo Valnice. E tinha o irmão Lauro, que ele deu muitos livros, inclusive da apóstola Valnice. E ele me deu o livro O Poder da Intercessão. E o irmão Lauro tinha uma moça que ele considerava como filha, Luciana. E Luciana foi acometida de um câncer no cérebro. Ela começou a definhar, perdeu a visão, perdeu a coordenação da fala, não falava mais, não andava mais, cabelos caíram, Luciana ficou cadavérica. E um dia, eu estava na sala do irmão Lauro e Luciana deitada numa rede, morta praticamente. E eu lendo o livro O Poder da Intercessão, sobre dores de parto, gemidos intercessórios. E eu olhava para a Luciana e dizia, meu Deus, uma menina com 16 anos vai morrer tão nova. Onde é que está o Deus dos milagres da Bíblia? Onde está o Deus de Elias? Falei aquilo, fui para casa. 5 horas da manhã, na mesma semana, me levantei para orar. E comecei a experimentar o que eu li no livro, que eu não sabia o que era aquilo, mas comecei a experimentar dores de parto no espírito por Luciana. Comecei a chorar no espírito, a gemer por Luciana, a sentir dores de parto por Luciana. E chorei, 1 hora, 2 horas ali chorando. Senti um alívio, fiquei tranquilo. Aí a gente tinha dado umas fériasinhas, que a gente sempre fazia um jejum lá, semanalmente. Eu passei 2 meses sem ir, lá irmão Lauro. Irmão, os médicos tinham dito ao irmão Lauro o seguinte: Lauro, é o seguinte, se você quiser que a gente faça a cirurgia, a gente faz. Agora ela só tem 90% de resistir à cirurgia. E se ela resistir à cirurgia, ela só vive 6 meses. Aí o irmão Lauro disse, não, vou deixar na mão de Deus. Irmãos, 2 meses depois, eu voltei lá no irmão Lauro, ia visitar ele. Quando eu vou subindo a escada, sabe quem vem ao meu encontro? Luciana. Olhando para mim, cantando assim, ressuscitou, ressuscitou. O cabelo já crescendo, já gordinha, já vendo, já falando, já andando, porque o Deus de Elias é o mesmo Deus da igreja. Amém. E em último lugar, eu vou só citar aqui, o legado da fé e milagres. Fé para ver o Jordão se abrir, fé para curar as águas envenenadas, fé para multiplicar o azeite da viúva, fé para ressuscitar os mortos, fé para neutralizar o veneno da panela, fé para multiplicar pães, fé para curar os leprosos, fé para fazer o machado flutuar, fé para cegar um exército, fé para produzir abundância em meio à crise, fé para ressuscitar os mortos depois de morto. Esse é o legado dessa igreja. Essa igreja tem um legado de unção. Essa igreja tem um legado de um Deus que não muda. Essa igreja tem um manto de fé apostólica. Eu me lembro, meu irmão, em 89, quando eu liguei a televisão, eu ainda me lembro. Posso estar falando aqui, eu me lembro. Era assim, ó. Está chegando agora aos seus ouvidos a palavra da fé, ministrada por Valnice Milhomes, na unção do Espírito Santo. Abra agora os seus ouvidos e o seu coração para o mover do Espírito e da palavra. Sua vida nunca mais será a mesma. Nós temos o manto da unção. Nós vamos carregar a tocha do avivamento. Fica de pé, igreja.
Eu queria convidar o Ministério de Louvor, eu tenho 5 minutos. A gente vai cantar essa música em 5 minutos. Eu cronometrei aqui esse louvor. Amém. Quantos querem carregar esse legado? E essa tocha, corra aqui bem ligeiro, que a gente não tem mais tempo, que vai passar para a próxima sessão, mas venha ligeiro, você que quer o legado da tocha, você que quer uma nova unção, Deus vai desatar milagre na tua vida. Olha, você não é para receber milagre não, você é para ser operador de milagres. Já chega desse negócio, me dá o meu milagre, não, vá lá e faça milagre em você, porque o Deus de Elias está na tua vida. Pode vir a igreja toda. Comece a orar e comece a receber, que ele já começou a operar aqui. Quem não foi batizado no Espírito Santo na sexta-feira, começa a ser batizado logo agora, começa a falar em línguas. Começa a receber cura, dom do Espírito. A unção está no ar, pode cantar. Espírito Santo, somos simplesmente vaso de barro, não somos nada, não temos nada e não podemos nada se não vier de Ti. Aleluia. Eu simplesmente preguei a Tua palavra, e agora é com o Senhor e com aqueles que creem, Senhor, que um novo manto seja liberado essa noite aqui, que uma nova unção caia sobre cada um aqui. Que o Senhor comece a operar milagres agora, curas. Deus, Elias já foi, Eliseu já foi, Paulo já foi, mas eles deixaram o manto, eles deixaram o legado, eles deixaram a tocha. E nós estamos aqui para receber a tocha. Levante a mão para receber a tocha. Fique com a mão levantada enquanto eles cantam. Você, quem ora em língua, já começa a orar em língua bem alto. Quem ora em língua, já começa a orar em língua bem alto. Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e o fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele obedecia. Mas sinto a unção pelo ar. Tudo que eu tenho vou entregar. Começa a orar em língua. Quem é batizado no Espírito Santo, não ore em português. Ore em línguas. E os seus filhos profetizarão. Se você quer unção, comece a receber agora. Está caindo sobre a sua vida o manto do sobrenatural. Seu Espírito e os seus filhos profetizarão. Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e o fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Unção do Espírito, move-te, Espírito, move-te. Eu não sei o que tinha Sopra, Espírito. E a voz do Pai ele reconhecia. A unção está no ar. Comece a receber aí, comece a ser curado agora. Comece a ser cheio do Espírito Santo, ser batizado, ser tocado pela unção. E os seus filhos profetizarão. Sinto a unção pelo ar. Tudo do que eu tenho vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito. E os seus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais,
as trevas eu vejo hoje retroceder. E este poder, Poder do Espírito, seja liberado agora, unção de Deus. Poder do Espírito, eu vejo milagres, poder do eu vejo Espírito. sinais, e as trevas eu vejo hoje retroceder. E este poder está sobre você, está sobre mim. está sobre você. Essa unção chegou, já posso sentir. E este poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. E este poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. Poder, poder. E este poder O legado da tocha, o fogo está aceso, o fogo está aceso. já posso sentir. E este poder está Está sobre tocando a sua vida, está tocando a sua vida. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, e as trevas eu vejo hoje retroceder. E este poder